No episódio de hoje, nós vamos conhecer muito dos bastidores que fazem as pedras naturais brasileiras chegarem aos mais diversos lugares do mundo. Qual a arquitetura por detrás desse negócio? Vem com a gente que o nosso papo hoje está exclusivo. Lembrando que o Café com Moqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. E Terra Fé, cafés especiais que valorizam a origem capixaba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Moqueca. Hoje teremos um papo especial aqui sobre um setor, na verdade um papo com uma pessoa muito interessante, com muito conteúdo, representante de um setor muito relevante para o nosso estado, que é o setor das pedras naturais. Fábio, representante aqui do Centro Rochas e de outras iniciativas desse setor. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Renzo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Porque, na verdade, algum tempo atrás, nós começamos a conversar e as coisas foram desenrolando. Hoje você está aqui. Eu tenho acompanhado, tá, alguns episódios, então obrigado pelo convite. Pô, muito obrigado pela honra. A honra, na verdade, toda nossa, porque eu estava brincando com o Fábio, os nossos espectadores não estão percebendo, mas esse estúdio hoje está montado excepcionalmente aqui no aeroporto de Vitória, para a gente conseguir pegar um tempo especial do Fábio, ele que está na ponte aérea global aí o tempo todo, correndo atrás do desafio que é colocar a pedra natural em pauta, não é isso, Fábio? É isso aí. A gente não está no aeroporto, não, mas eu tenho viajado bastante nos últimos anos. De fato, o setor hoje se apresenta mundo afora de forma organizada, de forma institucionalizada, com uma voz muito mais unida, graças ao apoio de todas essas empresas e da própria Centro Rochas, né, que acaba fazendo a frente para representar essa iniciativa gigante aqui para o estado do Espírito Santo. Boa. A brincadeira a gente sempre faz porque eu sou fã de um negócio chamado infotretenimento, né? Se você não botar um pouquinho de risada, né, o conhecimento não fica tão suave, Atrativo. atrativo, né? Bom, Fábio, a gente está falando de um setor, né? A gente está trocando uma figurinha aqui pré-aquecimento do nosso programa. O setor de rochas naturais, ele movimenta 10% da economia do Espírito Santo? É isso mesmo? É isso aí. O setor, no último estudo feito até pela Futura, pela Pex Partners, a gente apresentou 13 bi, se eu não me engano, de vendas entre mercado doméstico e exportação, né? Nós temos aí 2.000 empresas em toda a cadeia do setor no estado do Espírito Santo, 400 empresas aproximadamente exportadoras. Tem empresa da cadeia nos 78 municípios do estado. Olha. Então é de fato um setor muito relevante. E mais, o que eu tenho sempre falado, que às vezes a gente não se dá conta, como hoje o Espírito Santo se transformou num grande arranjo produtivo, a mineração, que já foi extremamente importante aqui no estado, hoje a mineração está espalhada pelo Brasil e essa matéria-prima vem para cá para ser beneficiada. Então, nós estamos acessando desenvolvimento em lugares remotos, no interior do Brasil todo. Recebendo outros insumos aqui para serem beneficiados. Exatamente, porque hoje as pedreiras, a mineração, está no Ceará, está em Minas Gerais, está no interior da Bahia, está na região centro-oeste, está no sul do Brasil. Hoje ela está espalhada, ela não está só ali no sul aqui no sul do Espírito Santo ou ali na região de norte do estado, com os granitos. Hoje você tem mineração de rocha natural no Brasil todo, entendeu? Olha que bacana. Gente, hoje o papo aqui ele tem bastante. Tem uma riqueza aqui que a gente pode passear, acho que na cadeia da mineração como um todo, para explicar e desmistificar algumas coisas para quem está nos assistindo, de como que aquela bancada de granito ou de mármore ou de quartzito chega na casa da pessoa, toda a cadeia. Mas eu acho que também tem uma questão aí de arquitetura institucional do setor, né? Como fazer o que a gente chama de defesa de interesse de forma organizada para acessar mercados e fortalecer relações com mercados internacionais, né? Mas vamos começar um pouquinho pelo setor em si, né?
E também tem a questão do Fábio em si, né, que Fábio foi uma pessoa que chegou no setor e nele, criou história, né. Eh, mas vamos falar sobre a cadeia, né, a gente tem mármore, granito, quartzito, tem pedras que não são pedras, não tem isso? Como é que funciona isso aí? Tem, Outro dia tem. eu vi uma pedra, alguém falou: "Não, isso não é pedra não, isso é um sanduíche", eu falei: "Pô, sanduíche, como é que é isso?". Não é fácil de se pra gente que tá dentro é difícil, imagina pra quem não é. É, o fato é que tem muitos minerais, né, você tem granito, mármore, quartzito, pedra-sabão, ardósia, pedra semi-preciosa, tem de tudo. E nunca esse depara, ele nunca é um para um, porque às vezes você tem alguma coisa que é semi-precioso, mas tem vários NCMs. Aí você tem NCM, que é a classificação do produto. classificação que lá nos Estados Unidos tem outra, é uma codificação chama HTS, e aí tem outra classificação. Então as coisas não são tão simples de entender mesmo não. Mas o fato é que o setor, é por isso que nós mudamos inclusive o nome, e a gente chama de rocha natural, para englobar tudo aquilo que é natural, do jeito que veio da natureza, aquilo é beneficiado, é desdobrado principalmente em chapas ou em peças finais e vendido. Ah, depois existe o setor da pedra artificial, né, que usa minerais naturais, mas na verdade processa aquilo de uma outra maneira, porque Perfeito. tem um insumo que é natural, mas é misturado com resina, é aquecido a não sei quantos 1000 graus e processado de uma outra forma. Teria alguns nomes comerciais aí que a gente pudesse ilustrar? É É, Celestone, né? o mais a Silestone o que fala? mais é que Silestone na verdade é igual Bombril e Palha de Aço, Ah, entendeu? ok, é uma marca. Isso, Silestone é a marca. A superfície de quartzo, que é o produto que ficou mais conhecido, né, e aí tem várias marcas, aí pelo mundo afora, na verdade ele pega um bem mineral, natural, moe a uma granulometria muito pequena e produz algo que parece com É pedra natural. um primo do porcelanato, então. Isso, É um porcelanato de bancada. só que feito de uma forma um pouquinho Um diferente, processo industrial isso. específico ali. E esse é um fator fundamental para entender, inclusive, o impacto ambiental, porque as pessoas é meio contraintuitivo você pensar que a rocha natural, ela é ecologicamente correta, ela é eco-friendly, né, porque fala: "Ah, eu estou destruindo a natureza", mas se você estudar o impacto ambiental da cadeia como um todo, a emissão de CO2 da cadeia como um todo versus um produto sintético, a cadeia é muito simples. Você tirou da montanha, você serrou o bloco em chapas, passou um pouquinho de resina na superfície e fez um polimento e está pronto. Já a outra produto sintético, não. São vários insumos que vêm de vários lugares do mundo, aquecido a não sei quantos 1000 graus. Então, você estuda toda essa cadeia e você vê que o impacto ambiental, a emissão de CO2 de cada um deles é completamente diferente. Perfeito. Isso é para a gente tirar um pouco desmistificar. Desmistificar, né, porque você olha lá uma pedreira, nossa, aquilo ali tá degradando o meio ambiente, mas na verdade você tá recolocando um elemento, Exatamente. né. E aí, Renzo, assim, ao longo dos anos, nosso setor ele tá entre a construção civil e a moda, né. Uhum. Então, ao mesmo tempo que nós fomos encontrando alguns, tipos de pedra no Brasil, a moda também foi nos levando para determinada cor ou determinada textura. Então a gente tem a mineração nesse setor, ela tem que se adaptar entre a viabilidade econômica e aquilo que está em moda, né, naquele momento. Há 60 anos atrás, a gente começou a serrar os primeiros blocos de mármore aqui do sul do estado. Isso sendo que na Europa já vinha a prova da sustentabilidade, acho que é quando a gente vai numa igreja italiana e olha aquele Ou mármore no lá Coliseu, né? ou no Coliseu, né, 1200, 1500. Tem igreja lá que você fala: "Não, acho que esse mármore aqui tá precisando de uma polidinha, né", mas ele tá Exatamente. precisando de uma polidinha não, ele é assim há 1000 anos, né. Porque no estudo de impacto ambiental, a variável que mais conta é o ciclo de vida. Então você fala: "Pô, em quanto tempo você tem que trocar aquele piso daquele aeroporto?". Perfeito, Pô, muito, você não precisa trocar a pedra, né. Então perfeito. E esse a é um durabilidade disso é o quê? 20, 30, ah, 40 anos? assim, você tem algum tipo de manutenção, mas a não ser que aconteça alguma coisa muito muito drástica ali de acidente, você não tem que trocar. E aí as pedras a gente pode classificar elas em coeficiente de dureza, como é que funciona? Porque eu fui aprendendo isso
nas conversas informais com amigos arquitetos e tudo. Então, assim, o mármore ele é um pouco mais macio do que o granito, que por sua vez é mais macio que o Quartzito. quartzito, mas assim, é tudo pedra, né? É. Assim, macio. Isso, tem a ver com. Existem várias formas da gente classificar, mas a dureza é uma forma interessante de entender que começou pelo mármore porque a tecnologia para se beneficiar coisas mais macias. Perfeito. Faz Então, sentido. na verdade, esse é o. Por que tem mais monumento de mármore? Porque é mais fácil lixar aquele troço do que lixar um quartzito, né? Exatamente, é Entendi. por isso. Então, o mármore tem muito mais mercado no mundo de mármore, para mármore, demanda, do que para granito ou quartzito. Em Perfeito. volume, né? Em toneladas, em metros quadrados, enfim. Com o passar dos anos, descobriu-se tecnologia para o granito. Aí começaram a se minerar os granitos. Que são os fios diamantados. Fio diamantado, e isso tem mais ou menos, sei lá, acho que uns 40 anos aí, quando realmente pegou, né, os granitos. E aí os estrangeiros descobriram no Brasil que era possível ter várias cores diferentes em granito. E aí começou a explodir o setor lá pela década de 90, final de 80, década de 90, anos 2000, e aí exportação, e aí as coisas foram. Quando descobriram uma forma de viabilizar o quartzito, ali mais ou menos uns 20 anos atrás, começaram alguns, mas de 15 anos para cá é que realmente a coisa andou. Aí eles descobriram, olha, o quartzito tem o melhor dos dois mundos, porque ele tem a aparência do mármore, que é aquela aparência mais elegante, Sim. mais Os desenhada, sulcos, né? os sulcos com mais sutileza, né? O granito normalmente é mais homogêneo, é mais Tem uma uniforme. uniformidade ali na. Exato. Eu tenho o melhor do mármore, só que eu tenho a dureza superior ao granito. Olha. Então, para bancada de cozinha, para lugares que é onde às vezes o mármore você tem uma certa Abrasividade. abrasividade e às vezes um certo problema com ácido, né, que acaba manchando e tal. O quartzito não tem nada disso. E o Brasil é o maior produtor de quartzito do mundo. Olha só. Você tem outros países que têm um pouco de quartzito, mas nada comparado ao Brasil. Olha só. E aí, falando sobre dureza, assim, o diamante é porque ele é a pedra mais dura que existe para poder cortar o quão mais duro, mais capacidade ele tem de riscar o outro, não é isso? Na verdade, o diamante industrial, que é o que é usado nos fios diamantados e tal, ele realmente tem essa capacidade de cortar coisas extremamente duras, mas o maior problema costuma ser o fio, né? Você vai melhorando a tecnologia para ter uma pérola de diamante cada vez menor, mas como é que eu melhoro a espessura do fio diamantado para suportar aquele corte, Perfeito, aquela tensão, né? perfeito. Então, com o tempo, você vê, e aí tem uma disrupção interessante da tecnologia que eu vou fazer um parênteses aqui. Quando os fios diamantados começaram, sei lá, vamos pegar 7,3 milímetros, depois 6,3, depois vir para 5 ponto alguma coisa. Agora já tem uma tecnologia chinesa que é um fio dental. Ó, diamantado. E aí, assim, já corta granito, já corta mármore. Quando cortar quartzito, as empresas todas vão ter que, obrigatoriamente, todo mundo tem que trocar de equipamento. Porque é tão mais competitivo você cortar com um fio dental, a sua produtividade, né? O desperdício de material, O imagino. desperdício é tão menor que você se vê obrigado a trocar de equipamento. Então, Interessante. são as novas tecnologias. E Fábio, como é que você chegou nesse mercado? Você fez engenharia de Minas? Mas antes de Rapaz. responder, vamos pegar um cafezinho. Boa, boa, Até boa. porque estamos no Café com Muqueca e esse cafezinho é um cafezinho excelente das Montanhas Capixabas, Terra Fé, nosso parceiro que proporciona este momento aqui pra gente. Os melhores cafés do Espírito Santo, das regiões de Minas, do Brasil inteiro agora eles estão tendo. Você encontra lá na Terra Fé, né? Que é um cafezinho hoje com um arábicazinho. Ó, produção! Ó, por aqui. Pô, ok! Temos aqui o nosso cafezinho aqui, Terra Fé, né? Você falando como é que você chegou nesse mercado? Você quer a versão curta ou a versão. A versão pra contar em podcast, esse negócio vai ficar gravado aqui, Boa, depois filho boa. vai assistir, né? Legal, legal. Cara, em 1997, eu fui para os Estados Unidos, né, estudar.
eu sempre gostei de tecnologia também, né? Eu estava fazendo engenharia da computação Ó, em 97. Aliás, eu vi um podcast seu falando, não me lembro quem era convidado aqui sobre computadores. Ah, eu tive um 386, eu tive um 486, eu tive um TK-90X. esse eu não conheço não, Alfa. Pô, eu achei que você ia falar CP500. Não, mas era antes do CP500, Então, cara. Pô, era antes. CP500 é pop. Ó, eu fiz logo no CP500. Logo. Bom, Eu enfim. aprendi lógica com logo. Então, eu também da Na tartaruguinha. taruguinha na escola. Aí, cara, eu fazia engenharia da computação e coloquei na cabeça assim, preciso fazer um dia robótica, e para fazer robótica eu tenho que falar inglês e eu vou embora para os Estados Unidos para aprender inglês. Determinado, Eu assim. sou do Paraná, né? Eu sou de Londrina. Aí fui eu e meu primo, a gente se mudou para os Estados Unidos. Fizemos um ano de inglês e aí eu não queria mais voltar para a faculdade, coisa nenhuma, eu queria empreender. Aí comecei a fazer coisas diferentes lá e tal. Uma dessas coisas diferentes foi um dia um amigo me ligou e falou assim: "Você quer fazer um bico?" Isso era 2000. "Você quer fazer um bico em Orlando, numa feira que vai ter? Tem um monte de brasileiro vindo pra cá pra expor numa feira, eu tô precisando de ajuda durante a feira." Ele era um montador de eventos. Stand. Stand. E aí eu fui lá, morava em Atlanta, fui pra Orlando pra participar dessa feira e conheci um monte de capixaba. Nunca tinha ouvido falar de pedra natural, de nada, né? Olha só. E aí tinham várias empresas Se, daqui. se brasileiro, quando se encontra no exterior, já se junta e faz uma resenha, o capixaba raiz, né? Faz. Quando se junta é explosivo, né? E assim, foi uma época interessante porque estava todo mundo vendo o potencial 2000 de exportação e tal, e ninguém falava inglês, ninguém sabia direito os caminhos, né, de como começar, e eu vivendo lá. Então essas empresas mantiveram contato comigo, pô, vamos fazer negócio. Nessa época aí já era a galera da Brasigranda, Não, ó, tinha Vig Zuc. Style, que já fechou, tinha uns caras de São Paulo que também já desistiram de exportação, Andrade, se eu não me engano. Andrade é daqui, né? É daqui. Tinha uns caras assim que eram uns traders, entendeu? Que também Sim. vinha pra cá, comprava pedra e queria Que não era um cara do setor de rocha, ele era um É. cara da mesma forma que tradava rocha, tradava café, Isso, tradava outras isso. coisas, né? Hoje esses caras saíram todos, porque as fábricas foram crescendo, tomando corpo, né? Entendi. Enfim, então foi assim que eu conheci o setor. Aí eu achei, Renzo, que era um setor que valia a pena voltar para o Brasil e investir. E Ó. conhecer. Investir, na verdade, o meu tempo, né? Sim. Não grana. Até porque eu não tinha. E foi isso que eu fiz. Eu voltei pro Brasil, fui morar em Cachoeiro, Itapemirim, perto da rodoviária ali, um hotelzinho. Dos Estados Unidos para Cachoeiro de Itapemirim. Pô, Cachoeiro internacional, né? Não é à toa que o cachoeirense tem essa, né? Você foi, então, autenticidade total do cachoeirense, né? Foi morar em Cachoeiro. Eu pegava ônibus ali na Beira Rio e subia, como que vai para Vargem Alta ali, para Soturno, e distribuindo currículo para começar para Você já voltou determinado a entrar nesse setor, trabalhando nesse E setor. aí eu falei assim, a única forma é ir para Cachoeiro. Entendi. Porque todo mundo tá lá em Tipo, Cachoeiro. quero trabalhar com tecnologia, vou bater na porta lá do Vale do Silício, né? É isso aí. Lá eu vou achar um emprego. Foi lá. assim. Né? Se eu acertar num Google, se eu errar, eu acerto, sei lá, um Spotify, né? Pois é. Aí eu comecei a trabalhar como vendedor para uma empresa, depois fui para outra, depois fui pro... E é um mercado que demanda pessoas que têm um jogo de cintura e saibam falar inglês, né? Eu percebo muito isso aí, pessoas que criam boas trajetórias no mercado de pedras. Eu tenho alguns amigos que trilharam seus caminhos, são pessoas que são assim, né? Assim, querem correr atrás do deles, comissões, imagino, são boas, né? Porque é um mercado que gira cifras relevantes, né? E aí você começou como vendedor? Como vendedor, me lembro muito bem, Ademir, da Gramic, falei assim, Ademir, o negócio é o seguinte, eu não entendo nada de pedra, mas eu trabalho pra cacete e sou honesto. Então, ele falou, tá contratado. Vai contratado, bora. E fala inglês. Entrevista com o dono de empresa é diferente, né, cara? Você não precisa de falar muita coisa, né, cara? Você fala, você quer trabalhar? Você é bem intencionado? É isso aí. Vambora. Me dá um cartão de crédito e $500 e eu não tenho um pardal pra dar água, entendeu? E foi assim que eu comecei. Depois eu fui morar no Ceará, trabalhar para uma empresa também lá do setor. Lá tem eu percebi que assim, de vez em quando eu vejo o pessoal acho que da Gramazine, que tem exploração, lá tem o quê? Uma estrutura tipo Espírito Santo ou são pedras, são jazidas? Lá tem mais mineração de quartzito, né? E lá tem menos indústrias do que aqui. Mas aos poucos a gente percebe que hoje deve ter umas 5 indústrias lá. Quando você fala indústria,
não só aquilo que tá na pedra, na natureza, ele tirando a pedra, é pegar o bloco, serrar, beneficiar, transformar em chapa, é isso, né? Transformar em chapa, Ok. exatamente. É transformar em chapa. Mas Agora, isso- mineração Mas aí você chegou lá tem no muitas. Ceará, não tinha nenhuma dessas 5, Tinha uma só. só tinha uma. Uma ou duas. E aí lá foi bem legal. Assim, a empresa não exportava. Em 2 anos a gente estava exportando 70, 80 containers por mês. Foi Porra. uma época muito interessante, muito legal. De novo, solteiros, sozinho. Nossa senhora. Cara, eu viajava 10 vezes por ano para os Estados Unidos. O Fábio é um cara muito responsável, tá? Você vê que ele tá com a cara de jovem ainda, não errou os caminhos da vida, né? Aí Menino novo do Grêmio também já viu alguns que são mais animados, rapaz. tem uns que são perigosos. De lá, eu fui montar um negócio de volta nos Estados Unidos, com 2 chilenos. Os caras lá de Atlanta. Isso já em que ano? 2006? Então, 2007. 2007. 2007. Fui pra lá, você tá acompanhando, né? Tô acompanhando. Então, pô, beleza. 2000, 2010. Isso aí. Cheguei lá em 2007, nós fizemos... Ele já tinha um depósito nos Estados Unidos, e eu fui pra lá pra gente montar um segundo depósito juntos em Raleigh. E nessa Carolina época o do Norte. depósito era o quê? Ele recebia a chapa e ficava ali esperando pra vender, ele já tinha cliente. O cara vende a descoberto, como é que é isso? O depósito na pedra natural, na rocha, é um importador barra showroom, né? Uhum. Ele é um cara que importa, coloca esse estoque ali à disposição, em display, para que você receba dono de casa, designer, arquiteto. pra Ele não vender. chega a ser o marmorista que a Não. gente tem aqui no Brasil, né? Não, Que essa marmorista é indústria outra. também é quase o final da cadeia, né? Isso. Por exemplo, no interior de São Paulo é bem separado o distribuidor e o marmorista. Mas em muitos lugares do Brasil é meio misturado. É porque São Paulo também não tem muita pedra, né? Então o cara tem que ter um cara player bom de receber pedra, né? Porque aqui eu percebi que às vezes o marmorista liga pro cara lá em Cachoeiro e. Mas esses lugares mais segregados, assim, tá mais maduro, um mercado mais maduro, né? Cada um joga na sua posição. Perfeito. Então eu fui pra lá. Só que é o seguinte, Renzo, cheguei lá em 2007. O que aconteceu em final de 2007, começo de 2008? Nossa, crise imobiliária, bolha Subprime. do subprime. Ou seja, o mundo assim caiu na nossa cabeça, cara. Não tinha dinheiro nem pra comprar a casa, quanto mais botar o dinheiro dentro, Meu né? amigo, o que foi aquilo? Ninguém esperava por aquilo. Aquilo foi, quer dizer, algumas pessoas sim, né? Mas a maioria não. E aquilo foi desesperador. O projeto nunca foi à frente. Eu ainda fiquei 2 anos lá, a gente tentando fazer diferentes negócios e tal, mas foi bem difícil. E aí, em 2009, eu fui contratado por uma empresa americana para vir para o Brasil construir uma fábrica, uma indústria para eles. Tava lá, o dinheiro não tava girando muito, as contas vão chegando, né? Exatamente. Você pensa, quando é que eu vou ficar rico? Não. Vou. Tava indo no caminho contrário. É. Aí eu voltei para o Espírito Santo para montar essa indústria para essa empresa americana. E fiquei 12 anos com eles Ó. como CEO deles aqui no Brasil. Foi 12 anos, de 2009 até 2000. Não, eu cheguei aqui de volta, início de 2009 e saí final de 2020, isso. Pô, baita de uma jornada na empresa, né? Qual que era o nome da empresa? PBA. PBA. PBA é aquela que passando pra 101, Isso. sentido norte, uma grandona que teria você que botou aquela estrutura de pele. Eu ajudei, né? Sim. Obviamente tem muita gente envolvida, mas sim, vim pra cá, aquilo ali não existia, era só um terreno. Eu fui lá em 2007, eu acho, para fornecer link de internet, tentar fornecer na época. Como é que é o nome do Rogério? O Rogério foi lá um dia. Rogério é da Dinâmica. Da Eu fui Dinâmica. pela VIP Rede, que eu era nessa VIP época estagiário da VIP Rede. Acho que 2006 ou 2007. Fabiano? Não, 2007? Não, foi 2008. Mas foi por aí. Enfim, mas eu me lembro do Rogério Rogério, que me vendeu o link lá. porque aquela região, naquela época, é engraçado que às vezes eu tava discutindo, conversando com as pessoas, né? As pessoas esquecem que há 10 anos atrás a internet não era igual a de hoje, né? Aí quando você fala 15, aí 1 mega era muita coisa, né? Assim, como que a capilaridade, a capilarização da fibra ótica mudou completamente o jogo, Não, né? e outra coisa, Viabilizou o streaming, né? Lá eu atrasei quase 1 ano para ir para lá, porque não tinha internet, não tinha telefone. Não tinha E a telefone. internet via satélite não era suficiente para um SIP, para um sistema de De telefonia, telefonia. por IP, que você precisava se comunicar com
E também é um business plan que não tem dinheiro igual o petróleo para você botar um É, né, assim, ponto você infinito. não vai, botar metade do investimento da sua fábrica em infraestrutura de fibra ótica, né, não é Exatamente. o... E aí, 2020, eu começo em 2019, eu começo a me envolver com associações, e a gente pode contar essa história daqui a pouco, e eu comecei a sair da empresa e comecei a empreender. Aí eu comecei a abrir algumas novas frentes de trabalho, diferentes projetos, paralelamente a esse trabalho associativista e tal que eu venho fazendo. Então, esses são os meus 26 anos aí no setor, aqui no Espírito Santo. Boa, conhece muito o setor. E aí, PBA Stones, quando você começa a olhar para o ecossistema, começa o seu capítulo associativismo, né. E aí quando a gente entra em associativismo, eu sempre gosto quando surge o tema associativismo, eu gosto de dar uma puxadinha, no tema, porque, às vezes é um tema que é desconhecido, né, quando a gente fala assim: "Ah, o que que faz a entidade? Para que que ela serve? Ah, esses caras ficam fazendo reunião para fazer reunião, para falar de reunião", né. Mas, eh, essa pauta de defesa do quartzito na pressão tarifária americana é fruto do trabalho de vocês, correto? Correto? Trabalho Corretíssimo. de militância ativa, né, então quando você se perguntar para que serve uma associação, entenda que ela está defendendo o interesse legítimo de alguma coisa, se é associação de pedra para pedra, associação de plástico é do plástico. "Ah, porque o plástico ele é maléfico para a natureza", mas se não tiver plástico você não tem às vezes uma estrutura que resguarde a questão de contaminação cruzada, né, nos hospitais os descartáveis, enfim. Porque todo setor tem que se trazer, levantar essas coisas, mas hoje, aqui no Espírito Santo, você pode falar em, Centro Rochas e, Cindy Cindy Rochas. Rochas, mas o Centro Rochas tem um papel mais especial que ele é nacional, seria isso? Então, é o seguinte, em 2019, alguns empresários me chamaram e falaram assim, ia ter reeleição, nem lembro se era no Cindy Rochas ou o Centro Rochas era uma entidade que estava um pouco assim, eu sempre falo dessa maneira porque de fato é verdade, ia fechar em 2019. Tinha 20 e poucos Eu associados, falo assim, a atividade estatutária dela estava um pouco abaixo do esperado, né? bem abaixo. E aí ninguém sabia direito o que fazer com a entidade. E o Cindy Rochas é um sindicato extremamente forte, sempre foi. Porque na falta de uma entidade nacional forte, ele tomou esse papel. Normalmente sindicatos estaduais não vão a Brasília, Sim. e o Cindy Rochas vai. Só para explicar também, assim, o Cindy Rochas, ele é o sindicato ligado à Federação das Indústrias do Espírito Santo, né, que é responsável por defender os interesses legítimos das empresas do setor, Do né. estado. Não é o setor em si, Não, né. exatamente. E é aqui do Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo. Então, na falta de uma associação nacional, o Cindy Rochas fez esse papel. Eh, Pessoal muito articulado com a classe política, encontraram seus caminhos em Brasília. Só que quando eles me chamaram em 2019, falaram assim, se eu não queria assumir uma entidade ou outra, tinha um monte de ideia na mesa. Eu falei assim, ó, eu topo fazer uma coisa, e uma coisa apenas, buscar o projeto setorial com a Apex Brasil. Perfeito. Se vocês me derem esse mandato, alguém vem como presidente, um empresário do setor e tal, e me deixa como vice e eu vou atrás do projeto setorial. Esse vai ser meu único objetivo. E foi assim que a gente fez. O Centro Rochas, apesar de ser pequenininho, estava aqui, já era uma entidade nacional, estatuto e tal. Levantamos um capitalzinho e eu fui atrás literalmente o que é um projeto setorial. Eu nunca tinha visto, apesar desse setor ser apoiado pela Apex Brasil há 20 e poucos anos, os empresários do setor aqui nunca tiveram tanto acesso e possibilidade de dar o direcionamento para esse projeto setorial. Ele era gerenciado por uma outra associação nacional que o setor não se via representado por eles, que é a Abirrochas. Então eles queriam romper. E foi isso que aconteceu. O deputado Evaí fez uma audiência pública, online. Nós colocamos 100 empresas do setor online, Que na época era pandemia também, né. no meio da pandemia, e fez uma votação. Quem é que o setor vota como entidade para representar o setor como um todo? E 96% votaram para o Centro Rochas. Nós levantamos um capital, eu entrei em contato com a Bicalçados, com a Abimóvel,
que eu fiquei sabendo que eram os melhores projetos em Brasília, Setoriais. setoriais. Aí explica pra gente só pra gente não fugir a meada, assim, um projeto setorial seria o quê? É o caminho que existe para o poder público, incentivar setores? Isso. O projeto setorial segue um rito e uma lógica específica, né? O projeto setorial com a Apex Brasil tem toda uma estrutura que você obrigatoriamente precisa fazer de determinar mercados-alvo, determinar iniciativas dentro de uma certa regra de projeto comprador, projeto imagem, projeto design, projeto. Enfim, tem uma regra Perfeito. específica que você tem que seguir. Você tem que colocar dinheiro para projetos estruturantes, para projetos de promoção comercial, para promoção de imagem. É um negócio Não é complexo, não é não é tão simples, não é ir lá entendeu? pegar o dinheiro e prestar Não, conta não, não, né? não é. E você tem depois as rubricas todas, que quando você vai construir a memória de cálculo, você tem rubricas específicas para cada ação. Algumas coisas a Apex paga uma parte, outra é de contrapartida. Essa contrapartida pode vir tanto do empresário que está associado ao Centro Rochas, ou o próprio Centro Rochas é quem paga. Perfeito. E você tem que fazer essa composição E o toda. Centro Rochas não é uma empresa, é uma entidade também que Entidade. recebe então, assim, é uma governança bem tem bastante café pra beber aí pra botar todo mundo falando a mesma língua, né? Não é simples. Nossa, Não, eu já tô imaginando aí que foi um trabalho E eu hercúleo, nunca né? tinha visto um projeto, né? Então, quando eu acessei, imagina, eu literalmente, eu liguei para Bicalçados, falei, quem é a diretora executiva aí? A Letícia. Inclusive, eu estava com ela em Washington agora. Eu liguei e falei assim, ó, você não me conhece, eu sou do Espírito Santo. Da mesma pala que você deu pra você ir lá pra feira lá e pra você ir trabalhar na Cara, mesma Gramic coisa. aqui, né? Falei assim, ó, assim assado, você pode me ajudar? Aí eu falei, "Eu posso te ligar daqui a pouco?" Ela fez uma meia dúzia de ligação só pra saber Quem é quem esse eu era. cara, né? Mas eu encontrei pessoas que me ajudaram bastante e nós levantamos o primeiro projeto setorial, pegamos o primeiro convênio de 20, o primeiro acho que foi de 16 milhões, depois ele é renovado a cada 2 anos, né? Na verdade, o projeto todo, esse que eu estou terminando agora no início de 2027, 78 milhões entre dinheiro do governo federal e dinheiro contrapartida, né? Perfeito. Então, O dinheiro esse aplicado em feiras, atividades de promoção para levar a pedra natural para ser conhecida mundialmente. aí tem Porque uma série de não vai ser iniciativas. com a campanhazinha de Google AdWords que o cara vai vender mais graneto lá pro aeroporto de Dubai, né? Não, eu posso te falar, Renzo, tá longe de ser o suficiente para fazer a promoção Porque necessária. 78 milhões de reais são o quê? 15 milhões de dólares, né? Isso inclui, por exemplo, só uma feira que a gente faz a coverings nos Estados Unidos, entre dinheiro das empresas e dinheiro Apex, é 10 milhões de reais. Perfeito. Acho que é importante, assim, listar, né? Quando você vai, por exemplo, pro Web Summit, que é o maior evento do mundo de inovação aí e tal, lá em Portugal, tem lá um stand gigantesco do Brasil, e lá nesse stand do Brasil tem lá as atividades inerentes, correlatas ao evento, né? Startups brasileiras que estão em Portugal, programas governamentais brasileiros de atração de negócio para o Brasil também. E, de certa forma, você, quando vê esse tipo de coisa acontecer, você vê que o mundo inteiro faz, né? Tem o stand da Alemanha, tem o stand da Bélgica, tem o stand da Estônia, né? Que é um país forte no digital. Assim, e esse é o jogo global, né? Não é um... Se não tiver uma Centro Rochas atuando e orquestrando... Então, mas eu vou te fazer uma observação que é talvez a maior lição que eu aprendi desde que eu me envolvi com o projeto setorial. Que é assim, os Estados Unidos, como a gente já vende muito para os Estados Unidos, a gente meio que achou que o resto do mundo era assim também. Entendi. E não é. Então eu sempre falo que os Estados Unidos mimou o Brasil de certa forma. Não é assim. Para eu entrar no mercado, para eu fazer acesso a mercado, eu tenho que entrar primeiro, normalmente, como país, depois eu entro como empresas, para depois eu entrar com produtos. Principalmente no mundo árabe, por exemplo. É muito importante você chegar como país primeiro. Quem é o Brasil? Qual é a cultura do Brasil? Qual é a cultura de negociação com o Brasil? Aí se você chega com uma delegação com o presidente da República, se você chega com uma delegação com ministros, se você chega com... Tudo muda. Perfeito.
No ano seguinte, você traz empresas. Quem são os empresários? Com quem você está conversando? Você entende que tem um Sim. caminho a ser Para perseguido. depois o cara descobrir se esse troço tem rastreabilidade, se tem trabalho infantil, se não tem. Essa discussão ela só acontece depois que você quebra algumas barreiras, né? É, exato. Só que os Estados Unidos sempre foram muito dinâmicos e compradores. Então, talvez o setor achou que o resto do mundo era assim também. Era só chegar com uma maleta de amostras que vou vender. E, Ué, e aí, quando chegava com essa maleta de amostras em países que não tem essa relação já bem costurada, como é que funcionava? Você tinha dificuldade na nacionalização do produto, nos NCMs? O que acontecia? A coisa não tinha designer para especificar o produto no país? olha só, na prática, é porque assim, a Itália sempre fez um trabalho muito forte de divulgar as pedras brasileiras mundo afora, ainda que eles não dissessem que eram brasileiras, né? Olha, Então você tem, mesmo nos Estados Unidos, quando a gente começou lá na década de 80, mais forte, o Brasil começou a vender algo que os americanos já compravam, do só que da italiano. Itália. Ah, Então não é que você foi e gerou demanda do seu produto. entendi. Então o italiano fez um trabalho melhor do que os portugueses pra gente, né? Então, de certa forma, mundo afora, quando você vai, todo mundo já conhecia pedra brasileira. Não, isso aqui eu conheço, isso aqui, pô, gelo veneziano, é aqui, região de Nova Venécia, a- as empresas espalhando pelo mundo todo. Então, tinha um pouco disso, que é uma onda que as empresas conseguiram surfar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em grandes projetos, em mercados. Nem se eu tirar blocos da China e da Itália e Estados Unidos, isso tem 80%. 85% do mercado inteiro, apesar do Brasil exportar para 132 países no ano passado. Mas está muito concentrado nesses três lugares. Esses outros países aí, bancada de não é de granito, é bancada de outros materiais. É muito pouco, entendeu? Mas tem espaço para. O Brasil tem muito espaço para crescer em outros lugares, Boa, principalmente no Oriente boa. Médio. E justamente o trabalho de quando a gente fala trabalho de promoção, é justamente a saída desses países, a entrada, envio de material, amostras, e vocês atuam também na articulação, de negócios propriamente do país? Tipo, imagino que o negócio de, por exemplo, de um aeroporto ou o negócio de uma sinagoga são, assim, a demanda e o fluxo de pedras é muito mais intenso do que, eh, demandas pontuais da arquitetura tradicional, das arquiteturas menores, mas também essa arquitetura menor, quando acontece, ela gera um giro que é importante também, né, que é a constância, né. Olha só, a gente ainda não se envolve pouco em negócios, Uhum. mas vou te dar alguns exemplos. Na Arábia Saudita, a gente faz uma primeira viagem para lá, faz uma apresentação na residência do embaixador Paulo Shoa. Se você está na embaixada, na residência do embaixador, você consegue arregimentar grandes construtoras, grandes arquitetos, players relevantes que vêm. Eu faço uma apresentação sobre a pedra natural brasileira. Dali, não necessariamente aquilo passa pela associação para virar negócio com as empresas, Sim. mas aquilo vai criando uma percepção no mercado que no futuro, quando as empresas vão lá se apresentar numa feira ou for fazer uma viagem, já o awareness já é outro Sim, sim. sobre como o setor está Você organizado, né? passa a fazer um trabalho mais no atacado do que no formiguinha. Exato, E depois vai criando camadas de penetração ali, vamos dizer exato. assim, nesse país, né. E como é que é a entrega propriamente dita, assim, desse é um convênio? É um convênio. É um convênio com a Apex, né, então é um convênio com transferência de recursos e Sim, prestação de contas, isso. tradicionalzão lá. Auditado Você e que está tudo. nos ouvindo, isso é o principal vetor de conexão entre empresas e governos quando a gente fala do interesse público, né, assim, troca de Transferência de transferência de recurso. recurso com prestação de contas, né. Agora como é que é a entrega, assim, vocês têm uma plataforma, vocês têm um é um um disparo de comunicações, como é que funciona isso aí? De 3 em 3 meses a gente tem que apresentar a prestação de contas. Além das metas, né, obviamente que a gente tem que construído um painel com BI específico das metas do convênio que tem que ser atingido. Mas de 3 em 3 meses a gente tem uma prestação de contas de forma minuciosa
E nós somos auditados de 3 em 3 meses, porque se a gente tiver alguma ressalva, eu não posso acessar o recurso do próximo trimestre. Perfeito. Então, mas ainda é bem manual, tá? Só existe um rito muito específico. Para passagem aérea, tem lá os parâmetros, o que pode, o que não pode. Para estadia, para montagem de stand, o que é na Europa, o que é na América do Norte. Então tem parâmetros diferentes. E tudo tem que estar respaldado por uma série de documentos Perfeito. traduzidos para eles. E a sua atuação no Centro Rochas, ela é uma atuação que demanda muito tempo, imagino, as indas e vindas. Ó, o Fábio, a gente já tá ensaiando essa conversa, já tem acho que umas 4 trampetadas aí, né? Verdade, Não verdade. foi isso? Foi. Mas essa não é a sua única atividade, né? Você tem outros projetos também na área de... eu faço perguntas assim no podcast, até para ver se o convidado ele vai soltar ao vivo, porque a gente não tá ao vivo, tá gravado. Se ele vai abrir para todo mundo aí os projetos que tem, que são projetos mais, vamos dizer assim, específicos e de certa forma estratégicos, né? Legal, legal. Bota até mais um cafezinho aqui, por Opa, favor. Cafezinho. Agora eu vou precisar. O Arábica Torra Média, ele desce diferente, ele preenche as nossas papilas gustativas de uma forma que, assim, né, o convidado ele sempre vai querer mais um cafezinho, né? Boa. É o seguinte, esse negócio da associação, eu comecei lógico que eu gostei, né? Senão eu não estaria de 2019 até agora, né? Mas eu tomei também uma decisão. Eu falei assim, como empreendedor, como negócios, eu só vou fazer o que for dentro do setor, mas não tiver conflito de interesses com as empresas associadas. Muito importante isso, gente. Porque, assim, por vezes eu escuto empresários falando: pô, eu vou participar lá de um sindicato, vou ficar lá com o meu concorrente, ele vai. Meu amigo, aqui você não está discutindo seu negócio, aqui está discutindo seu setor, né? E interessante essa fala do Fábio, porque você, como líder dessa entidade, você falou: ó, esse jogo eu não jogo, né? Mas levar água em campo eu levo, né? Trazer um bom massagista eu trago, né? Assim, Isso você aí. está atuando nos arredores Porque eu vejo eu vejo valor, obviamente, que se o setor cresce, eu cresço junto, com outras coisas. No começo, eu cheguei a abrir uma empresa nos Estados Unidos, levei 2 containers para lá, com uma parceria aqui, fiz uns testes de algumas coisas. E aí eu ia fazer apresentação para arquiteto, por exemplo, aí eu me dava conta, olha, mas eu estou fazendo para o setor, mas eu também tenho uma empresa que vende pedra. Isso não, Pode dar problema. isso aqui não tá certo. Sabe quando não desce redondo? Sim. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, eu prefiro não. E aí eu me desvinculei, resolvi fazer. E aí quais são os projetos que eu tenho hoje, né? Eu tenho um projeto do Stone Lift, que é uma unidade de transporte para movimentar chapa sem o uso de containers, né? Ó, Que a gente transporta chapas na tampa do porão, sem precisar do container. pô, mas esse é um projeto. Parece simples, mas como é que você encaixa isso dentro da cadeia de logística mundial? Não tem nada simples quando Nada se trata simples. de armadores e logística. Nada simples. Porque essa é uma dor antiga do setor. Todo ano falta container. Falta container, falta container, falta container. E aí eu tenho 2 sócios nesse projeto. Eles são do setor de operação portuária há 40 e poucos anos. E a gente desenvolveu, deu entrada na patente no Brasil, inclusive. Esse projeto está em andamento com um armador chamado Saga Welco. E o objetivo, nós vamos fazer o novo projeto piloto agora. Ele sai de Portocel e vai para Baltimore, nessa rota, Sim, levando celulose. O navio já faz essa rota. perfeito. Só que com capacidade ociosa na tampa do porão. Quando fala tampa do porão, é a tampa que fecha o porão do navio, que é um navio de granel? Exatamente. Então você joga ali em cima ali, Só que pedra é pesada. Só que não é joga ali em cima, né? Porque na hora de você... Joga ali em cima é força de linguagem pra gente explicar. Porque para você soldar e para você encaixar e para você ter todas as regras e as normas atendidas de segurança na tampa do porão, não é uma tarefa tão simples e o projeto teve que ficar extremamente detalhado. Submetemos a Noruega para
para o headquarters do armador aprovar e tudo. Então, Esse projeto Stone Lift é um que eu acho que vale depois você mandar um material visual pra gente pra botar na edição aqui do Tá. podcast para as pessoas entenderem. Porque assim, quando o Fábio mostrou a primeira vez, eu olhei e falei, pô, nossa, mas isso faz muito sentido. Ele falou, faz sentido, mas começar a botar isso de pé é o. é bem difícil. Né, fabricar a parte metálica é Não, peanuts, né? tranquilo, tranquilo. Nós já fizemos um projeto piloto com um armador o ano passado, ano retrasado. Mas aí veio a pandemia, a gente teve que retrair, tivemos que mudar de armador. E cada negociação com o armador é 2 anos. Porque, só para todo mundo estar na mesma página aqui, o container, né? Que você vê aí nos caminhões que estão em cima do navio, eles ali dentro vai navegar com chapa, e aí é o que eles chamam de bundle, né? Que é um Isso, conjunto de isso, chapas ali presinha, isso. ou um bloco inteiro ali dentro. Nem sempre tem bloco, porque colocar bloco dentro de container é só quando você não tem uma rota de navio de carga geral, de breakbulk, indo para poder colocar em porão, né? Entendi. Então, porque é mais caro transportar pelo container, né? Porque o bloco é aquele troço inerte ali que você enfia no fundo do navio, esse sim você joga no fundo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas normalmente são as chapas que vão nos containers. E mandar chapa por container não é. Veja, a logística de container. Os containers foram um grande avanço. E o container ele existe daquele jeito porque ele tem que proteger a carga que está ali dentro, né? Contra as intempéries, água, chuva, etc. E a pedra pode ficar no tempo, não tem problema, né? Mas você sabe que o Stone Lift, a segunda versão agora, a gente já consegue fechar. Não fechar ele, mas a gente consegue envelopar as chapas sem precisar deixar. Porque muita gente ainda fala assim, pô, mas eu não quero deixar tomando chuva, tomando sol, o que não vai mudar muita coisa, mas porque o período é muito curto, né, de transit time, mas a gente desenvolveu uma forma de envelopar também. Então isso não vai ser um problema. E como é que é botar isso de pé, assim? Você partiu da engenharia, chegou na primeira versão, mas você tem que casar as rotas, né? Exato, exatamente. Porque aí, assim, primeira coisa que eu tinha na cabeça é qual é o modelo de negócio que a gente a gente já sabe qual é a dor que a gente está resolvendo. Mas qual é o modelo de negócio que a gente vai criar? Eu vou vender Stone Lift? Ou eu vou vender espaço no navio com o uso da nossa embalagem? Quer dizer, são modelos diferentes. O mais difícil nessas pontas todas que você tem que amarrar é sempre negociar com o armador. Porque veja bem, Renzo, eu chego para o armador, por mais que eu exporte 2.500 containers por mês daqui, eu exporto para inúmeros destinos diferentes. O armador aqui, ele ainda consolida tudo no Rio de Janeiro para pegar um volume ainda maior e levar para lugares totalmente diferentes. Aí eu chego e eu digo assim, o armador, eu quero nessa rota aqui colocar 4, 5 Stone Lifts, nessa outra ali eu quero colocar não sei o quê. O cara não quer, é muito pouco, entendeu? Entendi. Esse hambúrguer aqui vai com picles, mas só pra carapina. Esse outro aqui vai com gergelim, mas esse é só pra ele ir pra laranjeira, né? A conta não fecha para ele, entendeu? Entendi. Então, eu parti do seguinte premissa. Esse modelo de negócio a gente vai fazer o seguinte. Qual é a rota que já existe? Estados Unidos. Estados Unidos. Qual é a rota mais regular que o armador não tem nenhum problema? Saga, Welco, saindo de Porto Céu, indo para Baltimore, levando celulose. Ok, vamos falar. Fiquei 2 anos conversando com eles. Falei, cara, faz um projeto comigo para eu colocar 40 Stone Lifts, 20 Stone Lifts ali para você começar. Só pra eu entender, o navio vai sair de Porto Céu com 40 Stone Lifts. Cada Stone Lift desse vai um bundle praticamente, que é um. Não, vai um container. Vai um container. É o equivalente a um container. Equivalente a 40 containers, que eles são produtos que estão sendo exportados lá para Baltimore. Isso. E depois, como é que esse Stone Lift volta? Então, a primeira versão do Stone Lift voltaria. Essa segunda versão, ela é descartável. Descartável? É. Que material você está utilizando? Então, a gente conseguiu desenvolver de uma forma que, mesmo ainda um custo elevado, o negócio para de pé. A gente chega lá nos Estados Unidos, a gente vende isso para o scrapyard, para sucata, e o negócio fica de pé. Não dá para transformar isso numa cabana, não? Dessas que a gente usa para botar no meio do mato? Porque olha que engraçado, eu tava outro dia na internet dando umas pedras, eu sou entusiasta desse mercado, sou investidor desse mercado, e aí eu descobri um fabricante agora em Ares, que ele fabrica só o chassi que seria o chassi do container, né? Mas que na verdade é uma estrutura cúbica de metalon, 6x3,
Eu falei: "Bom, se fechar aqui a lateral com telesanduíche, botar uma portinha, teto de vidro aqui, botar um paisagismo, chamar um arquiteto para dar um talento, isso aqui vira um Airbnb, né". Olha, então eu vou te dar a estrutura, o projeto, se você conseguir montar o Lego de Boa. alguma coisa Aí, disso, ó, tá café com moqueca é isso, né. Assim, a gente vai ter que ir lá comer uma moqueca lá embaixo em Baltimore, né. Tem que ver como é que tá a indústria de Airbnb lá em Baltimore, né. boa. Então esse aí é um projeto, que tá pegando tração novamente esse ano. Outro projeto que eu tenho, que esse tô super entusiasmado também, eu sempre achei que, nós tínhamos no setor um insumo extremamente importante para a tecnologia, para a inteligência artificial, que é imagens. Porque as empresas tiram foto, né, das chapas. E você imagina, cada fábrica dessa produz dezenas de milhares aí de metros quadrados, por mês, então tem muita imagem de chapa. Do outro lado, você tem diferentes clientes que estão comprando coisas usando um critério não muito objetivo. Porque o que, que é qualidade no setor de rochas? O que, que eu considero produto de primeira qualidade, standard, comercial? Tem certas coisas que são mais objetivas, como, sei lá, empeno da chapa ou trinca aberta. Mas tem coisas que tem a ver com esse veio Um veiozinho ali, tá no grau que não deveria estar. A coloração não tá, mesmo de uma mesma pedreira, muitas vezes. E isso às vezes agrada um, mas não agrada outro no mesmo mercado. olha. Então eu falei assim: vamos criar um estúdio que eu pudesse ensinar um algoritmo. A ideia primeiro era: vamos criar um algoritmo que pudesse aprender isso tudo e processar essas informações. Quando a gente processa 15.000 fotografias de um único material para tentar ensinar o algoritmo sobre padronização, eu descubro que a qualidade das imagens era muito ruim. Hum. O algoritmo expulsou um monte de. E como é que essas fotos são geradas? Hoje é gerado tudo na máquina fotográfica Eu já mesmo. vi algumas indústrias, assim, que tem quase um estúdio de É, fotografia, assim, né, que a chapa é o é o é isso aí. é o artista, né. Normalmente é assim. Disparam, tiram a foto, fazem um ensaio ali, É, é linha de produção mesmo, né. só que, só que você tem diferentes. Você não tem nada É, controlado ali, e para né? visão computacional você precisa ter quanto mais resolução, É mais você isso. vai se aproximar do pixel, né. É exatamente isso. E aí a gente começou a desenvolver. Eu tenho 5 sócios, 4 professores, 2 alunos do IFES de Cachoeiro. Olha, o IFES, sempre IFES ali, ó, o IFES é eu sempre gosto de destacar como que o IFES tem boas entregas em inovação e aqui no nosso estado, né, e espalhado, né, É lá, verdade. Itapina, né, assim. E aí nós começamos, praticamente uma startup, né? Começamos esse ano, e a ideia é esse estúdio que fica na ponta da linha de polimento, de produção da fábrica. Embarca no processo produtivo a geração de É imagens em plug alta and play definição. total, tá? Olha que Plug and play bacana. total. E ela tem três. Tecnicamente eu não vou saber explicar exatamente, né? Mas ela tem gera várias imagens, são, sei lá, 30 fotografias que são tiradas de uma única chapa. Eu uso o processo de stitching Uhum. de IA para poder gerar uma única imagem de altíssima Aí definição. você consegue ter isso depois vetorizado, Isso, é isso. Aí eu, entendi. aí eu consigo, de fato. Bom, os primeiros E aí você features. consegue entregar para o arquiteto, de fato, a Então, pedra que ele pode especificar, porque um problema que tem também nesse mercado esse é o sonho. é o quê? O arquiteto mostra lá para o cliente a Yellow Bambu, essa pedra é maneira, hein, essa pedra é da Brasigran, É né. da Brasileira. Pô, Yellow Bambu e tudo, é ela que tem Brasileira fóssil. pode patrocinar o podcast Pô, aqui, e que né? inclusive É. Brasigran e Yellow Bambu Ó, combina aqui, ó, com ó. laranjinha aqui, ó. Renata, Renata, Ricardinho. exato. Tô lá o Yellow Bambu, né, ele especifica no projeto, o cliente acha lindo, aí na hora que vai cortar, eu falei: "Espera aí, tá diferente". É Mas isso não é aí. que tá diferente, é porque é outro veio da pedra, outro pedaço da pedreira, não é isso? Cada chapa é um SKU diferente. Isso, quando você me falou isso aí, foi um estalar que, assim, eu não É. só para quem tá nos ouvindo aqui também entender, assim, ó, este café da Terra Fé é o SKU, Café Especial 100% Arábica Montanhas Capixabas, ponto. Eu posso fazer 1000 desse aqui. Desse café, ele sempre vai ter o mesmo sabor, né. Assim como essa caneca, né, ela é um SKU, né, que talvez eu possa ter uma variação
com a logo de outro projeto aqui da S Brasil, seria um outro SKU. No granito, no mármore, no quartzito, não, né? Cada chapa é um SKU diferente. Isso muda até a lógica de construir sistema, né? Então, mas você sabe que o grande problema de sistema no setor é isso. Eu me lembro quando, implementando o sistema, quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu falei assim, olha só, cada chapa é um SKU e a gente vai agregar de acordo com alguns critérios. Mas eu não tenho tanto desse. Sequencial, né? Porque a chapa que vem logo depois é parecida com a anterior porque a pedra foi cortada, né? Exatamente, mas ela é um SKU diferente, ela é distinto, ela tem uma vida própria. Ela vai ter um custo de produção próprio, porque pode ser que ela tenha que voltar 2 vezes para polir, pode ter que colocar mais resina, pode ser. Tudo é diferente. Tudo diferente. Então, enfim. Então, esse plug and play desse estúdio, ele tem algumas funcionalidades de cara. Por exemplo, medir a chapa automaticamente, tirar o quadrado perfeito dali. Mas o cream de la cream, que é onde a gente quer chegar, é essa capacidade de classificação ou até mesmo insight estratégico para o time comercial de dizer assim, olha, esse tom de bege aqui, normalmente você vende com margem boa lá no sul, lá na Carolina do Sul. Entendi. Tipo, tem gente que gosta de botar o LED embaixo do quartzito na mesa do bar. Tem gente que vai falar que isso é brega. Eu não tenho opinião porque eu não posso dar opinião aqui, né? Mas essa informação o vendedor cara, tem que ter, né? Porque, veja, você não consegue processar essa quantidade de variáveis tão subjetivas sozinho. Perfeito. Tem que ter informações de output ali, pegar o feedbacks e botar ali para ter informação. Então, como o setor vende imagem, né? A gente entende que esse é um empreendimento legal. Então, esse daí tá. Eu tô com. Na verdade, eu já tenho um protótipo e a gente está colocando o projeto para rodar lá na Vitória Stone agora no próximo mês. E a ideia é que isso seja, na verdade, um insumo de uma indústria, né? Assim, na verdade, é um maquinário industrial, então. Né? Isso. O modelo de negócio vai ser o equipamento mais licenciamento, um custo para a chapa. Entendi. E aí, com isso, você também vai poder gerar uma padronização das imagens. Isso pode virar um marketplace. Sem dúvida nenhuma. É a ideia, que então... aí entra no terceiro negócio, que é a plataforma do Brazilian Natural Stones. Uhum. Eu percebi que existe um problema muito grande lá fora quando as empresas se apresentam, porque o setor de rochas vende para depósitos, né? Distribuidores. E esses distribuidores vendem ou promovem esses materiais para designers. Okay. Designers de interiores, principalmente. Menos para arquiteto, mais para designers de interiores, né? Perfeito. É porque aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Lá fora é mais designers. Só que essas empresas aqui, elas não têm marca. Elas normalmente, é B2B puro aqui, né? Quando a gente se apresenta em feiras ou eventos voltados para designer, toda essa galera aqui fala assim, nossa, que material lindo, aonde eu encontro? E aí você não consegue dizer, porque as empresas aqui vendem para 150 clientes nos Estados Unidos. Não existe uma estrutura muito alinhada de, esse aqui é o meu distribuidor na região tal, desse material, desse produto. Não é assim que o setor está organizado. Então, eu falei assim, se eu tivesse uma plataforma onde esse cara aqui pudesse se comunicar com esse daqui, sem abrir mão de vender para esse, é o que essa plataforma se pretende Seria juntar fazer. No mesmo ambiente os provedores de pedra com os armazéns, com os designers e com os locais onde essa compra acontece. Aí tem as ramificações. Os locais, os showrooms, até mesmo marmoristas depois, Seria, se juntar. Só para a gente ilustrar aqui, né? Seria como se você pegasse e tivesse dentro da sua plataforma uma Leroy Merlin, né? Antes que alguém me corrija, né? Onde você teria ali uma atuação para divulgar as pedras brasileiras, né? Ao mesmo tempo, o designer ele também seria, vamos dizer assim, conectado para essa plataforma, para ele ter acesso a quais materiais ele pode especificar, porque tem esse grande desafio, né? Assim, o designer saber quais materiais são especificáveis, né? Tem várias vertentes aí, mas tem vários valores que são gerados, na minha opinião, mas o principal,
Eu acredito que é o fato desse cara aqui, que é o produtor, poder se apresentar para o mercado como marca. Perfeito. Porque, veja, quando dentro dessa plataforma eu crio a marca da empresa X ou Y e eu tenho uma lojinha lá dentro, esse cara aqui falou, pô, eu gostei dessa marca aqui. Olha os materiais que legais, tem um portfólio bacana, tem uma história diferente, é uma empresa familiar, Sim. assim, como é que ela se posiciona no mercado? Isso vai acontecer no mercado de pedra, você acha? A pergunta que eu faço: por que que as empresas de granito não colocam a marca delas numa chapinha de aço inox pequenininha, pregada na pedra delas? Mas é isso, Renzo. Ó, eu fui na Casa Cor, na inauguração. Você olha, apesar de ter bem mais pedra natural do que em eventos anteriores, quase nem, as que estavam identificadas por uma marmoraria. Hum. Então veja, a indústria. Ainda tá vivendo o mesmo problema que a gente vivia no café 20 anos atrás, né? Então, só que a Que é o Placas do colombiano. Brasil, por exemplo, tinha plaquinha em absolutamente tudo Perfeito, que ele tinha. perfeito. A indústria de rochas pode evoluir para marca. E pode ter a marca dela junto com a marca do marmorista, e o marmorista talvez enxergue valor, e deve enxergar valor, que aquele vermelho é da empresa X, aquele preto é da... E a Exato. gente pode falar nomes aqui, né? O preto São Gabriel É. famoso é lá de Colatina, né? A Brasigran tem lá o amarelo, tem o verde, tem o vermelho, né? A Gramazine tem um rosa, né? Por exemplo, então tá bom. Então, já que você vai dar nomes, tá dando nomes, vamos supor que na plataforma eu tenha lá Brasigran, a gente faz uma curadoria de 10 principais materiais. E a gente. Vamos falar dos 3 que são famosos dela aí. Aquele vermelho. Vamos falar nomes Iron aqui, porque Red, né? nosso podcast a gente É. fala marca mesmo. Lá no Baltazar, você vai lá no Baltazar Isso. Restaurante, você vai encontrar materiais sensacionais. Que você olha e fala, pô, é da Brasigran. Pois é. Aí vamos supor que coloca na plataforma e ela não abre mão de sempre vender para os distribuidores. Perfeito. E ela, lá no sul da Flórida, por exemplo, ela promove essa plataforma para os designers, faz um evento, fala, olha aqui, ó, tudo que eu tenho e já está aqui nos Estados Unidos. Disponível para você especificar. É. Entendi. Esse é o sonho que eu acho que. Que é um trabalho. Não, Trabalhar setorial é muito diferente de trabalhar empresarial. Botar uma empresa de pé já é um baita trabalho. Botar um setor para se orquestrar é, né? Cara, mas isso Mais me dá energia isso ainda, me né? deixa Não, muito a gente animado. percebe isso. Eu gosto. Porque eu gosto porque eu vejo o potencial. Sim. Eu vejo que quando eu estou lá na ponta, falando com arquiteto, com designer, com construtoras, instaladores, cara, pô, não fazia ideia. Esse é o trabalho de formiguinha real, né? Porque quando você estuda outras cadeias, tipo a cadeia do vinho, né? Os países europeus, eles têm ali a questão de denominação de origem controlada, algumas padronizações que você percebe que aquelas padronizações foram muito importantes para fazer com que aquele setor explodisse. Você pega, por exemplo, o queijo o parmigiano reggiano lá italiano. Se você não participa daquela grupo cooperativista com aquele meio produtivo, você não pode botar o denominação de origem controlada e pedra, que não pode ir por esse caminho, né? Pode. Porque as pedras, elas têm o processo de extração, tem o processo de polimento, mas tem aquela beleza e tem o acesso ali que... Ó, outro dia eu escrevi, agora tem uma coluna também, né? Ó, No Economia Capixaba. boa! Falando sobre o quê? Sobre vinho? E eu tava falando do poder dos ecossistemas, né? Porque eu falei, você acha que Carrara é o que é só por causa da pedreira? Você acha que não veio... Não tem todo um contexto cultural, histórico, governamental, que envolve... Você acha que... Imagina que você é o dono de um depósito de pedra em Campinas. Essa é uma reflexão importante, porque assim, quando você fala Carrara, Travertino, você sempre vai lembrar da Itália. Piguês é italiano também? Piguês? Agora eu peguei convidado ao vivo. Rapaz, Mas desculpa. você lembra dos nomes italianos? E você começa a ver o seguinte, pô, pera aí, no Brasil a gente tem muito mais oferta de pedra, com muito mais variedade, que talvez tem que botar energia em Exato. fortalecer esses nomes, né? Mas tudo bem. Então vamos supor que você conhece o setor de rochas no Brasil a fundo e você é um depósito showroom lá em Campinas, no interior de São Paulo. Você precisa ter também um pouco de material importado e tal. Você acha que você não quer ir uma vez por ano lá para Itália para escolher umas pedras? É muito legal, é muito gostoso. Sim. O cara quer vir para o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Perfeito, boa. Você- E são perguntas duras que trazem reflexões Então. boas, né?
E por isso que tem que ter um turismo, por isso que tem que ter uma estrutura. Tem hotel bom? Tem conexão de voo ok? É caro? Vale a pena? A comida é boa? É seguro? Cara, as pessoas não vão para Verona para comprar bloco Nisso a nossa feira de granito foi para São Paulo. Então, olhar para o macro, para o ecossistema, as coisas não são geradas só em uma camada. Lógico. Tem várias outras que alguém precisa fazer esse trabalho, mas quando eu olho todo esse potencial, eu falo assim, cara, é bom demais, cara. Aí que você vê como é que a China tá trabalhando direitinho, né, porque o cara vai lá pra China pra poder procurar resistor, transistor e não tem muita coisa pra fazer na China não, né. É comer um pato laqueado e olhe lá, né. Meu Deus. E Fábio, como é que você enxerga aí futuro desse setor? Qual que é o otimismo que te move para além das potencialidades que você enxerga, assim? Quais inovações a gente pode esperar? O que que você tem visto aí, para futuro? A pedra continua sendo um protagonista na arte, na arquitetura, eh, Sempre, você né? falou sobre a sustentabilidade. Eu acho que falta muito a gente vender melhor, né? Empacotar melhor o que a gente já faz, porque o setor de rochas aqui no o Brasil tem algo que nenhum outro país do mundo tem. Veja, Renzo, você vai na Itália, cara, é a maior referência que a gente tem no mundo, mas você não tem nem de perto a geodiversidade que o Brasil tem, cara. É, a estrutura rochosa deles lá é meio Pô, tem um desenhozinho lá padrão, né. pô, você tem, tudo bem, tem jazidas super antigas e tal, mas se eu pegar os testes, os ensaios de caracterização de um mármore de Carrara e pegar os ensaios do mármore do Paraná, por exemplo, que é um mármore dolomítico e tal, cara, a performance é muito parecida. O Brasil tem coisas que não deixa a desejar a nenhum produto. Nas apresentações que eu faço para arquiteto, eu falo assim, por exemplo, quando você pensa em ônix, você lembra do Irã. O Irã produz bastante ônix. Granito, a Índia tem muito granito. Mármore é a Itália. Limestone tem Portugal, tem a França. O que que é limestone? É um produto bem, quase um arenito, assim, um produto bem arenoso, né? Tipo, cara, o Brasil tem tudo isso e muito mais. Entendi. Então, nenhum outro país tem essa É por isso que o Brasil variedade. não decola nunca, porque a gente tem isso tudo, né. Então, esse é um Então, problema também, cara. é o filho rico, né. Mas assim, eu olho pra frente, eu realmente vejo um potencial gigante. Hoje o ano passado a gente bateu o recorde com 1,5 bi de exportação 1,5 bi de dólar? de dólar. E eu vejo que tem potencial para 3, assim, Fácil. sem sacanagem. Existe o mercado, sabe? A gente precisa construir algumas pontes, mas mais importante do que gerar propriamente a demanda. O que a gente tem que fazer é diminuir o desconhecimento, a desconfiança entre pontas, Perfeito. para que isso possa começar. Porque, eu vou dar um exemplo: eu estou em Omã, aí o cara em Omã compra pedra natural brasileira de um distribuidor de Dubai. Então, pensa no mapa lá. Uhum. Em Dubai, o cara de Dubai ele compra essa chapa De um de um italiano. italiano que compra o bloco do Brasil. Porra, É aquela velha história, a gente vende o café para o cara botar na cápsulazinha lá na Suíça, né, assim, não é muito diferente, então né. não é que você tem que ir lá em Omã e arrastar o cara no Brasil Não, para é só falar: "Não, compra direto aqui, ó". entendeu? E as margens são preservadas, né. E é um setor muito gostoso, porque pedra é vida, né, cara? Pedra não é um negócio, é natureza. É, a gente vai ficando mais velho e vai sentindo essa organicidade das coisas, né. De vez em quando tem uma arquiteta que acho que é uma arquiteta muito próxima de Centro-Rocha, que é a Vivian Cosa, Sim, né, sim, que sim, ela fala sim. muito sobre Demais. biofilia, Biofilia, né, e as pedras brasileiras, ela fez um trabalho muito forte disso, né. Até conheci mais o trabalho dela a fundo sobre biofilia, sobre as pedras, por causa do projeto do Baltazar na época que eu pude acompanhar. E aí eu vejo o seguinte, a gente vai ficando mais velho, ambientes que tem pedra natural e você se sente mais, parece que tá mais calmo, parece que você tá mais, Claro, num ambiente mais leve, né. com certeza. Tem essa questão também mística nas pedras? Tem alguém que compra por esse viés? O viés que normalmente eu vejo que tem mais, apelo é o bem-estar, Sim. entendeu? Porque, assim, quando você vai muito principalmente para residencial, quando você vai para projetos comerciais, aí o cara quer estudar o impacto ambiental, a especificação, não sei o Eficiência, quê, blá-blá-blá. Mas quando você fala de residência, bem-estar. sim. Todo mundo sabe que pedra natural gera bem-estar. E da mesma forma que planta.
Perfeito. entendeu? Você coloca uma planta dentro da sua casa, aquilo gera bem-estar. Pedra é a mesma coisa. O produto sintético, ele maravilhoso, consistência, volume, etc, mas é sintético, só parece madeira, parece pedra, Sim, não é, sim. não é. Então, eu acho que tem esse apelo do bem-estar, entendeu? E Fábio, se você pudesse aí recomendar pra gente alguma coisa que você está lendo, algum pensador que você está acompanhando, alguma pessoa que te faz despertar ideias boas, quem você traria, o que você recomendaria? Cara, eu tenho olhado, já faz um tempo que eu tenho acompanhado muito Andrew Huberman. É um professor de Stanford. Ele tem um propósito de levar a ciência a custo zero para as pessoas. E ele tem um podcast extraordinário e ele compila todas essas informações. Mas é ciência, pesquisa, bastante coisa assim, de ponta. Leva tudo isso para uma plataforma de graça, para as pessoas terem acesso a bons protocolos de saúde. Eu tenho estudado, não, eu tenho acompanhado muito a questão da longevidade, né? E, Sim, pô, você tá naquele 100 Years Club, né? Tem que pô, estar, né? Depois, é depois muito dos legal, 40 começa a cara. rolar esse papo aí, né, É, galera? eu tenho acompanhado uma doutora lá da Califórnia que ela fala assim, o órgão da longevidade é o músculo, né? Que é assim, pô, sem músculo você não vai para lugar nenhum, É, entendeu? outro dia eu vi aí o personal dos idosos aí, o cara tá bombando aí com milhares de seguidores, ensinando que o agachamento não é pra você ficar, é pra você conseguir levantar da cadeira, né? Exatamente. Papo de velho, né? Mas Papo de enfim, velho, né? porra, cara. Pô, É, pô, mas é assim, é isso, cara. Eu gosto muito, eu acompanho, tem umas coisas nos Estados Unidos, tem muita coisa tosca, mas tem umas coisas muito legais como que é o também. nome dele? Andrew Huberman. Andrew Huberman. Vou É, botar na minha lista de muito pesquisas legal, Renzo, aqui. vale muito a pena. Andrew Huberman. Os podcasts deles são todos bem padronizados, assim, tudo com o intuito de consolidar aquele conteúdo em uma plataforma É, e a gente depois. tá chegando numa era aí que a gente tá começando a ver que ao menos outro dia eu bati papo com tô sempre batendo papo de diversos, né, e com um especialista na área de comunicação, eu estava destacando que a gente vai entrar finalmente na era onde os influenciadores, eles realmente são influenciadores pela bagagem teórica e a China até regulamentou isso, né, assim, na China você não pode dar opinião se você não tiver formação na área, né, porque com a internet todo mundo tem voz, né, e com isso, às vezes, o cara que tem mais artimanha na ferramenta, ele se destaca mais do que, às vezes, um cientista, um doutor É, que não tem tempo de estudar a ferramenta porque está estudando outras coisas, né. sim, Mas vou pesquisar. vale a pena. Fábio, Eu queria só fazer uma observação. com certeza. Uma coisa que eu acho que a gente acabou não tocando, que acho que vale a pena, nessa história toda do tarifaço, a gente aprendeu uma coisa muito importante. De um ano para cá, Importante, nós estamos em julho de 2026, já foi um cabo de guerra alguns, né, você já teve que ir para os Estados Unidos algumas vezes por conta do presidente americano, que de vez em quando ele tem ali uma indisposição, não vou imaginar qual, mas que resolve falar que tem que pagar imposto, uma tarifa extra para determinados produtos, não é isso? mas antes de eu falar sobre isso, eu só vou fazer um pano de fundo rápido aqui. Pelo menos é importante a discussão, a gente refletir um pouco sobre o quão eh, protecionista nós somos no Brasil e a gente nunca discutiu sobre isso. Qual é a real, qual é a real do Trump de vir com essa ideia de tarifa? Tudo bem que ele tem isso como mecanismo, né, de trade e tal, mas existe uma razão dele ter. Ah, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Tá, mas tem uma razão dele estar fazendo isso. O Brasil sempre se protegeu demais, não permitindo que carros entrassem aqui, por exemplo, porque tem 35% de imposto. Etanol aqui é 18%, e quando a gente vende para lá é menos de 5%. Então, assim, tem umas coisas que vale essa reflexão. Mas de um ano para cá, quando a gente começou a ver esse movimento do Trump, eu aprendi uma coisa interessante que vale deixar aqui registrado, o que é o lobby nos Estados Unidos. Nós contratamos uma empresa de lobby lá, uma pessoa que trabalhou na primeira administração do Trump, com a filha do Trump, inclusive, e ela montou um escritório de consultoria e faz esse advocacy lá. E o Brasil, a gente cresce muito com uma ideia meio pejorativa. Eu tô achando excelente essa introdução aí, porque eu adoro pegar temas polêmicos e dar uma desmistificada, né. Pô, O então, lobby, ele deveria ser profissionalizado, né. cara, e assim, vou te dar um exemplo, tá? Nós já tínhamos, um de nós já tinha assinado o contrato
E aí eu tinha feito um pedido para ela entrar em contato com não sei quem lá, logo no começo. Ela me responde: "Ô Fábio, desculpa, mas enquanto a gente não tiver assinado e você paga a primeira parcela, eu não posso fazer nenhuma ligação, porque nós não temos um contrato vigente ainda." Então é nesse nível, tá? De regulamentação, o lobby. Cara, mas assim, ó, o lobby é um negócio extremamente profissional. Primeira coisa que a gente fez foi montar uma tese. Não é que a gente chegou em 3, 4 think tanks em Nova York e Washington, assim, só porque a lobista abre a porta. Não, cara, a gente apresentou Tem uma conteúdo. tese, onde ela estudou a tese, estava relacionada a minerais críticos, o setor de rochas entrava um pouco nessa discussão, enfim, de minerais estratégicos, etc. Nós fomos ao Congresso falar com os staffers, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, em Washington. Mesma coisa, nós mandamos primeiro a tese, eles estudaram a tese, aí eles te recebem com perguntas técnicas sobre É como a se você tese. fosse para uma comissão lá da Câmara dos Deputados e você fosse acariado lá do porquê que a sua tese, só que teve que ter um lobista para te colocar em discussão ali. Exato. Perfeito. Não tem tomar lá da cá. Não tem assim, ó, se você vota a favor do Brasil e eu te dou alguma... Não é Não. assim que funciona, Tem entendeu? um meandro técnico É. ali, né? E assim, obviamente que o lobista, ele conhece quem é o congressista que eu tenho que acessar, que tem mais aderência à sua tese. Perfeito. Aí óbvio que aí faz esse sentido, né? Senão você não vai num cara que não pensa daquela O forma. trabalho dela é conhecer esse mapa estratégico, Isso. entender todo mundo, ter acesso a essas pessoas. É o House of Cards real life, então. House of Cards total, é isso aí. Mas é muito legal, porque é muito profissional. E é network na veia. E assim, as pessoas te recebem, obviamente, conversam com você, mas não quer dizer que vai dar em nada. Só que se você me perguntar assim, 1 ano depois, pagando lobby, indo para Washington 5 vezes, o que você o setor tirou de resultado? Cara, hoje a gente pelo menos conhece os caminhos. Sim. Se der ruim, eu consigo pelo menos... Mas também nessa nova, ao menos agora a gente está aqui em julho de 2026, o quartzito ele está fora das taxações, já é um fruto de um trabalho ativo de vocês, né? Total, nós tivemos lá, eu tive agora na audiência pública, né, dia 6, que teve inclusive o Flávio Bolsonaro, eu estava na mesma audiência, e defendendo o setor e tal, e nós mantivemos o quartzito como exceção, né? Mas eu continuo brigando para colocar o granito e o mármore na lista de exceções. Mas é fruto, sim, desse lobby, com certeza. Bacana demais. Bom, nosso papo aqui foi passamos até por inteligência artificial aplicada às pedras, né? Natureza, vivência, sustentabilidade. Fábio, muito obrigado aí. Se você quiser fazer umas palavras finais de agradecimento. Não, eu só tenho que te agradecer. Gosto de você de graça. Eu falo agradecimento também não. Agradecimento à família, agradecimento à Não, saúde, agradecimento ao setor. Não, mas eu quero fazer um agradecimento a você, porque desde quando eu te conheci, claramente você tem uma generosidade que a gente encontra em poucas pessoas. Pô, que isso, muito obrigado. Não, mas é real, no sentido de você sempre quer compartilhar aquilo que você sabe com outras pessoas, e claramente dá pra ver isso. Então, eu desejo sucesso em todos os seus projetos, obrigado. cara, e conta sempre comigo. Isso é recíproco. Fábio, conexão profissional que virou uma conexão também de amizade, que é um, assim, profissional distinto que a gente tem aqui e tem levado aí a nossa pedra, tem levado 10% do nosso PIB para passear pelo mundo, né? Fabão, muito obrigado aí pelo papo e sucesso para você, sucesso para os negócios e que o Trump resolva facilitar o seu trabalho e a nossa vida, né? Valeu, Renzo. Obrigado, Valeu. cara. Obrigado. Tudo bom. Valeu. Fechamos aqui mais um capítulo do nosso Café com Muqueca. Não esqueça de curtir aqui no nosso YouTube e no nosso Spotify também. E até a próxima. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. E Terra Fé, cafés especiais que valorizam a origem capixaba.